hora que der para gravar aqui, eu gravo também. Tá, pode orar aí para nós. Então a Gleide já está entrando daqui a pouco, pode orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, que o Senhor sempre nos dá o privilégio de estar todas as quartas-feiras estudando a tua palavra, através do Rodrigo, Pai. Nós queremos mesmo te conhecer, através da tua palavra. Então, Senhor, você vai revelar. E se o Senhor não se revelar, nós não podemos te ver. Agradecemos em nome de Jesus, que eu seja com cada um aqui presente, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós paramos ainda nesse último slide, mostrando onde foi batizado quase 3.000 pessoas nas mikve, né? Nas piscinas de imersão. Então Jesus, ele falou que batizaria com Espírito Santo, com fogo. Mas o batismo de João nas águas é uma confissão pública da nossa nova fé, que somos nova criatura, prefigura a morte do velho homem e o nascimento de um novo, à imagem de Cristo. É interessante que o irmão me mandou hoje um vídeo de um pastor falando que não pode impedir ninguém de batizar. Se o cara tiver amaziado no pecado brabo, você tem que batizar ele, porque a Bíblia não fala que não pode. E também que não pode proibir a pessoa de tomar ceia. Olha o perigo das pessoas não entender o contexto do que Deus quer ensinar. A Bíblia não proíbe ninguém de fumar maconha. Então eu vou fumar maconha? Não proíbe cheirar cocaína. Eu vou cheirar? Não está escrito. Por que eu não cheiro cocaína e não fumo maconha? E não me embriago, não bebo? Porque eu tenho o Espírito de Deus, vai alterar minha mente. Eu vou ser portal de demônio, em vez de ser portal do Espírito. Então, qual que é o risco de uma pessoa tomar ceia? Nem é batizar, não. Tomar ceia com a vida, sentar com a vida no altar. Lá em 1 Coríntios 11, vão ver lá o risco. O batismo das águas, a confissão pública. Aí se eu vivo na prática do pecado, o que eu estou confessando? Nada. Continuo na prática do pecado. Abre comigo 1 Coríntios 11. Verso 26. Então, uma pessoa hoje tomar ceia é totalmente avacalhada. A pessoa está avacalhada. Você não pode falar que toda doença na igreja é por causa disso. Mas isso aqui vai trazer doença para a pessoa. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Ó. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pois quem come... Por isso, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, há no vosso meio muitos doentes. Muitos o quê? Doentes. E não são poucos os que dormem. Fracos, doentes e que dormem. Então, a teoria do pastor, ele está certo? Não pode proibir? Não. Por outro lado, se você não ensinar, para que curso de batismo? Se a pessoa não aprender e tomar ceia indignamente, ela pode até morrer. E aí? Então, o batismo nas águas é uma confissão pública da sua nova fé em Cristo. Aqueles que aceitavam Jesus eram imediatamente batizados. Então eu posso batizar uma pessoa? Pode. A pessoa está amaziada, você pode batizar ela? Pode. E o que ela tem que fazer depois que foi batizada? Casar, arrumar a vida. Então eles não entendem que uma pessoa aceitou Jesus, o curso de batismo é para a pessoa ficar inteirada no que é ser um cristão. Ser cristão é ser vida de renúncia. Então vamos lá, Atos 2, 37 a 41. Abre aí.
Ouvindo eles estas coisas, Pedro pregou, tá? Compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com essas muitas palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo-se um acréscimo, naquele dia, de quase 3.000. Primeira coisa, todos esses judeus aqui eram religiosos, tá? Eles já estavam no templo. Então não era um gentio pagão que não sabia nada. Já sabia da palavra. Então agora ele estava sendo batizado. O que é arrependimento? Abandono da prática. E se tiver que restituir, tem que restituir. Se tiver que pedir perdão, tem que pedir perdão. Quando Zaqueu viu Jesus, o que ele falou? Eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Ele era ladrão. E se alguém chegar perto de mim e falar que eu defraudei ele, eu vou pagar uma multa de 400%. Sendo que a Torá manda pagar uma multa de 20%. Então, hoje, batizar, molhar os outros na água só não é batismo, não. Batismo requer arrependimento e abandono da prática, que você é nova criatura. Vamos continuar. Batismo não salva, não. Mas batismo comprova que você é um cristão. É uma confissão pública da sua nova fé. Abre comigo Atos 2, 42 a 45. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Muitos pegam esse versículo aí também, ó. Teologia da libertação. Comunismo aí, ó. Ah, tudo em comum, vamos dividir tudo que a gente tem, né? Você sabe por que eles estavam fazendo isso? Eles estavam achando que Jesus já estava voltando, tá? Se você soubesse que Jesus ia voltar daqui uma semana, vende tudo que você tem e vai voltar daqui uma semana. Outra coisa, você acha que Deus queria eles tudo juntinho lá, uma comunidade lindinha? Coisa nenhuma. Jesus quer que o evangelho seja pregado. Deus desagradou disso aí tanto que vai passar o fio de espada, Tiago, tá? E o bolinho vai espalhar, ó. Ah, a gente fica aqui no nosso grupo aqui. Nós somos tudo de Jesus e o resto que se dane. Degolou Tiago, prendeu Pedro para que as pessoas espalhassem e o evangelho fosse o quê? Pregado. Para eu entender o livro de Atos, eu tenho que entender o projeto de Deus. O projeto de Deus não é fazer uma comunidade fechada de todo mundo lindinho, bonitinho, dividindo o que tem. O projeto de Deus é buscar os perdidos, buscar os cegos do mundo, os mortos, os doentes do mundo para a salvação. Então essa teologia aqui é calvinista, né? Nós somos predestinados, o resto que se dane. Prega o evangelho a toda a etnia. Vamos continuar. O que você está vendo aí é uma maquete na tela de Jerusalém, na época de Jesus. Olha o tamanho do templo, olha. O templo era uma obra suntuosa, 46 anos para ser construído. Então as pessoas adoravam a Deus no templo.
O templo não havia sido destruído. O que eles estavam fazendo? Os bonitinhos estavam em alguma casa dessas aqui ao redor, juntado o grupinho, e o grupinho, o resto que se dane. Eu não vou dar o testemunho, eu não vou pregar, eu não vou usar os dons. E todos iam diariamente no templo adorar a Deus. Por quê, hein? Por que eles iam nesse templo adorar a Deus se Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e eles já tinham o Espírito Santo? Porque é uma ordem de Deus adorar Ele nesse lugar, enquanto existia o templo. Abre comigo 1 Reis, capítulo 8, verso 38. Primeira Reis, capítulo 8. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa. O judeu tinha que orar nessa casa ou ao rumo dessa casa. Por quê? Porque Deus habitava só nesse lugar. A partir do momento que Jesus morreu, Deus passou a habitar em nós. E esse lugar aí perdeu a função. Vai ser destruído. Porque isso aí virou um covil de bandido. Dos sacerdotes, comer dinheiro do povo. Jesus falou, não vai ficar aí pedra sobre pedra. Mas até o ano 70, até depois de Paulo ainda, os judeus adoravam no templo. Mesmo os judeus nascidos de novo. Então, hoje, eu não tenho que orar virado para Jerusalém, nem em Jerusalém. Porque o templo está aqui agora. Nós temos um templo agora. Cada um é pedra viva de um santuário vivo de Deus. Então eles ficaram na vidinha boa. Jesus morreu, ressuscitou, colocou neles o Espírito. Eles não estavam tendo perseguição nenhuma, não. Estava lá numa boa. O que Deus fez? Deus instigou uma perseguição para que o evangelho fosse espalhado. Eu não posso pegar o livro de Atos, essa passagem, e fazer dela uma doutrina ideal para a igreja. A doutrina ideal para a igreja é mirar nas coisas do céu. Nessa terra você vai ter aflição, nessa terra você vai passar tribulação, e essa terra não é a sua casa, nem é mais o seu reino. Eu sou brasileiro nessa carne, mas o que está dentro de mim é cidadão do céu. Acabou. A minha naturalidade não é brasileira mais. Eu sou cidadão do céu. Quando eu estiver aqui, eu vou votar direito. Vou ser bênção na terra. Mas eu não posso me apegar aqui, igual eles estavam lá, lindinho, que maravilha. Não pode. Prega o evangelho enquanto você tiver fôlego. Porque isso vai ser a sua recompensa. Ajuda outro ser humano. Porque isso vai ser o seu galardão quando Jesus voltar ou quando você partir. Vamos continuar então, Atos 2, 46 e 47. Pedro está pregando no lugar onde os judeus iam adorar a Deus. Inclusive eles, né? Então eles estão lá adorando. 46 e 47. Diariamente aí, 4 vezes por dia, tinha as vigílias de oração. Hora sexta, hora terceira, hora primeira, hora terceira, hora sexta, hora nona, hora 12ª hora, e por aí ia. Então, de 3 em 3 horas, eles oravam no templo. Atos 2, 46. Diariamente, perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomaram as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então eu já tinha ali um contingente
de pessoas salvas para espalhar pelas nações, para mandar para fora. E eles não saíram dali, ó. Estavam ali no bolinho. Vamos continuar. Atos capítulo 3. As horas aí, ó. As horas da Bíblia, ó. Hora primeira, 7 da manhã. Hora segunda, 8. A terceira. Então eles tinham uma oração aqui, ó. Na hora terceira, na hora sexta, na hora nona e na 12ª hora. Então, ó, começava que horas? 6 da manhã. Depois 9. Meio-dia, 3 e 6. Ia fazendo esse círculo de oração. Atos 3:1. Pedro e João, olha aí, ó, estavam indo orar. Subiam ao templo para a oração da hora nona aí, ó. Então, estavam indo para a vigília aqui, ó. A oração da hora nona, 3 horas da tarde. Tá aqui, ó. Estavam indo cumprir a tabela de oração. Nós somos judeus, nós vamos orar na oração da hora nona, que é 3 horas da tarde. Era levado um homem, verso 2, ó. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Por que eles colocavam esses caras na frente do templo, hein? Tem um motivo. O que você está vendo aí, a escadaria original, olha aqui, ó. Essa escada aqui tinha uma porta, ó. Essa escada é a escadaria original do que você está lendo aí, ó. Eu fui nesse lugar. O que você está vendo aqui é as ruínas do templo. E essa escadaria é onde eles colocavam os mendigos. Você está vendo que aqui foi fechado? Aqui tinha a porta, ó, chamada Formosa. Essa entrada. Então Pedro subiu aqui, ó. Tiago e João aqui, ó. E aqui nessa escada, nessa, ó. Nessa aí. Aí, ó. Um zoom dela de novo. Outro ângulo, ó. Essa escadaria é a escadaria da porta aqui, ó. Chamada Formosa. Por que eles colocavam os mendigos aqui? Porque você é obrigado a dar dinheiro para eles. Não é sua opção não dar não, tá? Obrigado, porque a Torá manda. Ela não fala se você quiser, você dá. Não. Se você tem, você é obrigado a dividir com quem não tem. Então eles colocavam ali. Por quê? Porque quem está indo orar no templo supõe-se que é um praticante da palavra. Então ele vai dar esmola. Não chama esmola, chama tzedakah. Faz justiça. Deus deu para você dividir comigo. Ele não está te pedindo favor nenhum. Ele está te dando uma ordem de Deus. Pega o que você tem aí, eu sou aleijado, pobre, e divide comigo. Então aí, ó, vamos ver onde que está a lei. O que que diz a lei? Então você imagina, tá o cara lá, é aleijado, na porta, e tá subindo lá, ó. Vamos lá. Pedro e João, vamos ver. Abre comigo Deuteronômio capítulo 15. Então, eles usavam da lei em benefício dele. Falou, eu vou pedir esmola na porta do templo, porque vocês estão indo orar lá, eu vou citar a lei para eles, eles são obrigados a me dar o dinheiro. Deuteronômio 15, verso 7. Deuteronômio 15, verso 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe as abrirás de toda a mão e lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem diga, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Olha o 10. Livremente lhes dará,
e não será maligno o teu coração quando lhes deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra e em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, olha aí, ó, é uma ordem. Eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Acabou. Então, tem um cara pobre, aleijado, pedindo esmola, ele é obrigado a dar. É por isso que Pedro vai justificar. Porque se fosse às vezes um de nós, não dava, não justificava e ia embora. Ah, não vou dar não, esse cara aí pode fumar um crack. Eu não vou dar não. Esse cara aí às vezes é um malandro, ele não é aleijado coisa nenhuma. Na doutrina oriental, é obrigado a dar. Né? Se o cara for um malandro, lógico que você não vai dar. Mas se você não sabe, você é obrigado a dar. O que Pedro vai fazer? Ele vai justificar porque ele não vai dar. Então vamos ver. Ele tem que justificar. Ó. Abre aí comigo Atos 3. Eu vou justificar o motivo de eu não dar. Porque tem que justificar, já que ele não vai dar. Só tem um jeito dele não dar, se ele não tiver nada. Abre aí. Ó. Atos capítulo 3. Vamos ver. Você não precisa dar se você não tiver. Verso 3. Atos 3:3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, ó. Pedro, porém, lhes 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Tá aí, ó. Você tem que me dar alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Você viu que ele justificou? Eu não tenho mais nada. E não tinha mesmo, não. Lá em João capítulo 21, Pedro volta a pescar. Lá em Lucas 5, ele falou que ia largar tudo. Largou coisa nenhuma. Ele só largou tudo depois de ser cheio do Espírito. E agora ele justifica. O que eu tenho, a coisa mais preciosa, eu vou te dar. Vamos ver o que ele vai dar. Verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo, que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, aquele homem agora andou. Você sabe o que é interessante? É que Jesus falou que obras maiores do que ele fez, nós poderemos fazer. Você já pensou nisso? E por que na igreja hoje não acontece isso? Por causa do pecado no meio dos crentes. A prática do pecado no nosso meio afasta o Espírito. E quem faz o milagre é o Espírito. Então você tem que entender que nessa época aí, né, esses homens buscavam a sua santificação. E eles falaram, ó, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele está falando? A coisa mais importante para mim hoje é Deus em mim, é o Espírito de Deus em mim, e eu vou dividir com você. Quando a gente pensa que o próprio Cristo falou que a gente podia fazer obras maiores, dá temor na gente. É muita ousadia até falar, porque olha as obras que Jesus fez. Ressuscitou até morto. Você já pensou nisso? Vamos continuar então. Então aquele homem deu um pulo
E ele passou a ser testemunha do poder de Deus. E as pessoas estavam ficando maravilhadas. E os sacerdotes, os escribas, estavam ficando com inveja deles. Vamos continuar. Atos 13, 11 e 12. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. O que você está vendo aí é um pórtico, é um lugar, um portal de Salomão, onde as pessoas ficavam discutindo a Bíblia. Eles iam orar no templo e depois ficavam aí falando sobre Deus, sobre as coisas de Deus. E agora estavam nesse lugar o aleijado, ex-aleijado, dando testemunho do que Deus fez na vida dele, para a honra e glória do Senhor. Estavam ali falando. Você imagina o alvoroço. Nessa época era uma cerimônia de Pentecostes, uma festa. E nessa festa, todos os judeus do mundo inteiro desciam até Jerusalém para ofertar. Então isso aí estava quarado de gente, lotado, pinhado de gente. E viram um paralítico, um aleijado, voltar a andar. O que é a festa de Pentecostes que eles estavam passando? É os primeiros frutos. É a festa da chuva que Deus vai dar sobre a terra. E você começa a recolher os frutos da bênção de Deus. E o que Deus espera de nós? Fruto. O crente pentecostal, ou seja, que foi batizado no Espírito, ele tem que oferecer a Deus o fruto. Qual fruto? O amor, a paz, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, a mansidão, a bondade, a fidelidade, a alegria. É o fruto do Espírito. E também oferecer para Deus os filhos espirituais, ou o fruto espiritual. No caso aí, Pedro, quando curou este homem passou a seguir Jesus, a ser um seguidor de Cristo. Ou seja, fruto. Vamos continuar então. Aí então, ó, só para você ver um desenho, é o mesmo pórtico. Então eles se reuniam aqui para ouvir os rabinos, para ver alguma coisa sobrenatural, igual no caso desse homem, né? Então, esse homem foi manifesto aqui a toda a comunidade, diante deles, como sendo fruto de um milagre, o que eles estavam vendo a cura daquele homem. Um milagre, que a glória era dada a Jesus de Nazaré e ao Deus Pai. Vamos continuar então. Atos 13, 13 e 14. Aliás, vamos ver o 12. Atos 3, 12. É 3, Rodrigo. É 3, é Atos 3, 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Como? Se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós vos traístes e negastes perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedeste um homicida. O que você está vendo aí é um busto de Pilatos, tá? Isso é arqueologia. Essa estátua, ela era pintada, tinha a cor dele. Era uma coisa surreal. Olha para fazer uma estátua dessa, de mármore, de bronze, de pedra. É surreal. Então esses homens eram deuses encarnados na terra. Então este homem tinha autoridade para soltar Jesus. E eles escolheram Barrabás. Você sabe o que significa o nome Barrabás? Filho do pai. Oh! Bar é filho. Ben também é filho. Abba é pai. Barrabás, filho
do Pai, ou Filho de Deus. Trocaram Jesus, que é o verdadeiro Filho de Deus, por um falso Barrabás, que é o nome Filho de Deus. Você sabe o que isso tipifica hoje? O mundo vai rejeitar Cristo e vai adorar o anticristo, o falso Cristo, o filho do pai mentiroso, porque o pai do anticristo é o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. O que os judeus fizeram, o povo do mundo vai fazer de novo. Rejeitar Cristo e escolher Barrabás, filho do pai. Vamos ver. Atos 3,15. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. O autor da vida. Abre comigo o Salmo 16:10. Salmo 16:10. A Bíblia diz: não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É uma profecia que Jesus não ficaria na morte. Que morte, hein? Ah, pastor, ele morreu. Mas existem duas mortes, duas. A morte física e a morte eterna. E Jesus não ficou na morte eterna. Ele é a primícia daquele que ressuscitou. Ou seja, Deus chamou de volta o seu filho. Por que que a morte não pôde segurar Jesus? Porque ele nunca pecou. Como é que o preço do pecado é a morte? Se ele não pecou, ele não morre. Não morre como? Não morre espiritualmente. A separação do Pai foi momentânea. A morte, que é a separação do Pai, não ficou para sempre, porque ele não tinha pecado, Deus ressuscitou. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15, deixa eu te dar o versículo aqui, peraí. 20. Não permitirá que a alma dele fique na morte. Mas de fato, 1 Coríntios 15, 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aí, ó. O primeiro a ressuscitar. Todo mundo antes de Jesus não ressuscitou, reviveu. Qual é a diferença? Quem ressuscita não morre mais. Quem revive, morre. Lázaro reviveu e morreu de novo. Aquele filho da viúva lá, que Eliseu foi usado para reviver ele, morreu de novo. A filha daquele sacerdote que Jesus fala, Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta. Ela estava morta, ela reviveu e morreu de novo. Quem ressuscita não morre mais. Então, o que Pedro está falando é que Deus ressuscitou, tirou ele de lá, ó, do meio dos mortos, porque a morte não pôde segurar ele, porque o pecado que ele carregava era nosso, não era dele. Vamos continuar. Atos 3, 16 a 18. Atos 3, 16 a 18. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem,
que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. É interessante que o profeta Isaías profetizou o tipo de morte que Jesus teria, que ele iria padecer. Zacarias profetizou que o preço que colocariam nele era 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E Deus fala, esse é o preço que eu fui avaliado. O Filho de Deus foi avaliado em 30 moedas de prata. Por que que Pedro diz fizeram por ignorância? O povo não teve culpa. Quem instigou o povo foi os sacerdotes. E na astúcia, o nome Barrabás confundiu o povo, sabia? Ó, se aquele homem chama filho do pai, eu vou escolher o filho do pai. Por que que eu vou escolher a salvação de Deus, que é Yeshua? Não, eu vou escolher o filho do pai, Barrabás. Então o povo ele foi tomado de cegueira. E essa cegueira foi proposital para que Jesus morresse e houvesse salvação para toda a humanidade. Abre comigo o livro de Romanos, capítulo 11, verso 8. Romanos 11, 8. Como está escrito, Romanos 11, 8. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, naquele momento da crucificação, eles estavam cegos. E é a coisa interessante. Um falou crucifica, o resto todo foi atrás, crucifica. Ontem eu estava indo para a igreja e o cara fechou uma entrada, né? Estava passando de um lado para outro, o cara fechou. Aí eu parei. O cara que estava atrás de mim buzinou. Pregou o dedo na buzina, não era para mim não, é para o cara que fechou o cruzamento. Sabe o que eu fiz? Buzinei também. Pequei. Eu fui na onda, tá vendo? Como é que você vai na onda? A Ivana que chamou minha atenção, falou, o que você tá fazendo? Eu falei, não, o cara buzinou. Aí eu fui e buzinei também. Nós temos que tomar cuidado para não fazer aquilo que a nossa carne manda. Então lá na época de Jesus, o que aconteceu foi isso. Foi uma reação em cadeia. Os cabeção, os sacerdotes, os líderes espirituais falaram, não, solta Barrabás, ele é o filho do pai. Ele é ladrão e salteador, mas o nome dele disse de quem ele é. Só que Jesus já tinha falado que o filho, eles eram filhos do diabo. Porque o diabo é homicida e mentiroso. Instigaram o povo a crucificar Jesus. E o diabo achou que ganhou e ele perdeu. Porque é na morte dele que nós temos hoje vida. Vamos continuar. Atos 3, 19 a 24. Atos 3. E agora Pedro continua. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como também quantos todos falaram, também anunciaram esses dias. Então o que Pedro está falando? Primeira coisa que Pedro está falando.
que para o pecado ele ser cancelado, tem que ter arrependimento, e conversão. Então, para eu ter meus pecados esquecidos por Deus, tem que ter arrependimento. O que é arrependimento? É só falar eu estou arrependido? Não. Se você tem possibilidade de desfazer aquilo que você fez, ou de restituir o mal que você causou, você tem que fazer. Quando Zaqueu fez isso, Jesus falou com ele: hoje houve salvação nessa casa. Só houve a salvação depois que ele falou, porque Jesus viu nele arrependimento e conversão. O que é uma conversão? Eu não acredito em ninguém que diz que teve um encontro com Jesus e não mudou nada. Você olha para a pessoa, é a mesma pessoa. O caráter dele não melhorou 10%, nem 5%. O caráter dele melhorou 0%. Não tem Jesus. Porque uns vão demorar de mais tempo para mudar, outros menos tempo. Mas a tendência natural é de quem tem o Espírito de Deus ser transformado à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. É interessante que a menina que trabalha aqui em casa começou tem 2 meses, está grávida. Então ela estava assim, meio ressabiosa, com medo de eu mandar ela embora. Falei: minha filha, misericórdia, você não está na casa de gente ímpio, não. Que é isso? Eu vou te ajudar ainda. Vou pedir roupa na igreja, vou te dar cesta básica, vou te ajudar. Tem 3 filhos já, tem 26 anos. Aí agora escapuliu o quarto. Você já pensou? Então você vê a luta daquela pessoa, você vai pisar na pessoa. Você vai esmagar a pessoa que já está agoniada, assim, ganha R$1.500 para criar 3 filhos, agora vem um quarto. Você vai e manda essa pessoa embora, deixa ela se ferrar, ela está em contrato de experiência. Eu falei: não, pode ficar tranquilo. Você vai ter seu neném aí, ó. Quer dizer que eu agora virei vovô já? Eu brinco ainda. Virei vovô. Esse é o nosso papel de cristão. Eu vou pensar só na grana. Então, o arrependimento, se fosse o Rodrigo, empresário, antes de converter, eu ia dar um jeito de mandar essa mulher embora. E o que ia passar na minha cabeça é o dinheiro. Não, vou ter que pagar ela 4 meses para ficar à toa. Que é isso? Que é isso? E a criança e a menina não vale nada. Eu não vejo uma pessoa que não mudou, que ama as coisas e não ama gente, não tem Jesus. Não tem. Então nós temos que reaver se nós somos convertidos mesmo. Qual é a principal característica do convertido? Pedro falou: se você arrepender e converter. Abre comigo Lucas 22:31. Abre comigo Lucas 22:31. Um dos que andaram com Jesus 3 anos, mais de 3 anos, é Pedro. E olha o que Jesus vai falar para Pedro. Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres... Olha o que Jesus está falando com ele. Na casa de Zaqueu, ele falou: hoje houve salvação nessa casa. Para Pedro, ele fala: tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Como é que um cara anda com Jesus 3 anos, mais de 3 anos, viu o que Pedro viu, até andar em cima d'água ele andou, e não é convertido? Por que Jesus falou que ele não é convertido? E pelo fato dele não ser convertido, o diabo tinha direito legal em peneirar ele. E Jesus permitiu que fosse peneirado. Qual é a característica do convertido? Jesus falou: tu, pois, quando te converteres, fortalece os irmãos. Uma pessoa convertida, ela não vai pisar em quem já está pisado, não. Quem já está por baixo, você vai ajudar a levantar, você vai erguer. Então a pessoa já está na lata, todo lascado, você vai lá e afunda o resto. Não, o convertido, ele não vai sair cortando as orelhas igual Pedro fez. O convertido vai levantar. Abre comigo onde que a Bíblia diz isso. Abre comigo Hebreus capítulo 12, verso 12. O que é fortalecer o irmão? Não é só financeiramente, com comida também, não.
Olha lá. Ó. Fortaleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É cheio de gente na igreja manca. Tá com pé quebrado, não anda mais no caminho. O que você tem que fazer? Traz de volta. Restaura aquela pessoa, restabelece. Não pisa em quem já está pisado. Então, a característica do convertido é essa. Ele não vai na justiça que as pessoas dizem. Ele vai na justiça que Deus diz que tem que ser. Se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que olhar para a empregada e colocar no lugar dela. Se fosse minha mulher, eu pobre, 4 filhos, e aí o patrão dela manda ela embora, da minha mulher, e eu estou desempregado, que é o caso dela, do marido dela, dirigindo Uber e ela ganhando. Como que você manda uma pessoa dessa embora? Tem que ter um coração muito de pedra, muito ruim, ou então para oprimir uma pessoa dessa, né? Encher a cabeça de, vou te mandar embora, para que você engravidou? Não pode fazer isso. Então, para ter o pecado cancelado, eu tenho que arrepender e converter. A minha mente tem que converter. E não é converter de boca, não, é de fato e de verdade. É o que Pedro está falando. Primeiro vocês têm que arrepender, depois têm que converter, para que os seus pecados sejam cancelados. Sabe o que é ter pecado cancelado? É Deus esquecer dos seus pecados. É não lembrar mais do que você fez. E é assim que Ele perdoa. E é assim que Ele deseja que a gente perdoa também. Então Deus, Ele não lembra mais. Abre comigo Jeremias capítulo 31. Vamos ver como é que Deus perdoa para a gente dar prosseguimento. Então quando a gente lê o livro de Atos, aí lê isso, olha que lindo. Arrepende, converte para ter, mas você tem que saber o que é isso. E ver se você realmente é convertido. Porque se você não é convertido, o diabo vai te peneirar. Você pode estar salvo, mas vai ser o quê? Peneirado. E vai carregar seus pecados, já pensou? Jeremias 31, 34 ou 33, deixa eu ver. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, presta atenção, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí você vai ter o pecado anulado, cancelado, acabou. Ninguém pode te acusar mais, porque Deus anulou, pagou a sua dívida nele mesmo. Vamos lá comigo em Atos 3, então. Atos 3. E agora ele diz, né, a profecia que Moisés falou do Messias. Abre comigo Deuteronômio 18, né? Deuteronômio 18. Verso Deuteronômio 18, 18. O que Pedro está falando é isso. Ele está falando que está escrito na Torá, no Pentateuco. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Semelhante a quem? Moisés. Ó, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei o que contas. Mas é só ouvir? Então, se eu ouvir, tá bom? A Bíblia fala que é ouvir e praticar a palavra.
Abre comigo Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejais, pois, praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, recapitulando, tem que arrepender, converter e praticar. Aí eu tenho meus pecados anulados e eu estou bem na fita com Deus. E até eu morrer, eu vou ter que praticar essas três coisas. Arrepender, converter e praticar a palavra. Vamos continuar então. Atos 3, 25 e 26. Pedro vai contando a história de Israel. Lembrando que Pedro está pregando para o povo dele. Aqui não tem gentio nenhum, não. O primeiro gentio a converter é o centurião Cornélio. Os crentes eu acho interessante, né? Porque para eles, Pentecostes foi para a igreja crente. Os crentes gentio. Não. Ali é para judeu e prosélito, que aconteceu primeiro. O Espírito vai ser derramado a primeira vez em gentio, no livro de Atos, capítulo 10. E depois na igreja em Antioquia. E dali ele começa a espalhar sobre toda a carne. Abre comigo Atos 3, 25 e 26. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Lá em Atos, todas as famílias da terra, em Gênesis, todas as pessoas vão ser abençoadas através de Abraão. De Abraão? Mas Abraão morreu. Como que as pessoas podem ser abençoadas através de Abraão? Abraão morreu, mas o descendente dele vive. As pessoas são abençoadas através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Jesus diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos, abre comigo João capítulo 1, João capítulo 1, verso 11. João 1, 11. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Vão então para o livro de Atos, capítulo 4, 1 a 4. Toda pessoa que tem católico na família devia aprender Atos 4, porque você vai quebrar a doutrina católica, vai julgar pelo ralo, né? Em Atos 4. Atos 4, 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ó, qual profecia que está se cumprindo aqui, hein? Vou ler para você. Quem está pregando, já teve 5.000 conversões, é Pedro. Pedro começou a pregar 3.000, e agora mais 2.000, 5.000. Abre comigo Mateus, abre comigo. Então vamos começar a julgar as doutrinas católicas pelo ralo.
Mateus capítulo 16. Deixa eu ver se é 16. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares da terra será sido desligado nos céus. O católico diz que Pedro é o primeiro papa aí, ó. Porque é nele, ele que é a ponte, que tem poder para ligar e desligar. Mentira! O que Jesus está falando? Essa autoridade foi dada não a Pedro, à igreja. E é sobre Pedro que foi edificada a igreja? Não. É sobre a primeira pregação de Pedro que iniciou a igreja. Mas não é sobre ele. Se você for em Jerusalém, na cidade de Cafarnaum, nas ruínas, tem uma imagem de Pedro em cima de uma pedra. Quem tem o domínio lá é os católicos. E lá está assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre Pedro. Então o Papa passa a ser o representante da igreja. O Papa, eles falam assim, não, o Papa é na Basílica de Pedro, lá no Vaticano. Porque, de acordo com essa passagem, o católico pega que o Papa é o que tem autoridade para ligar e desligar qualquer coisa. E o Papa é o representante. Vamos aprender nesse texto, primeiro, quem é a pedra? E por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque Pedro foi o primeiro a pregar a palavra e converteu 5.000 pessoas. Sobre a pregação de Pedro, iniciou a igreja. Mas vamos continuar. Atos 3, 5 a 8. Vamos lá. Atos 4, desculpa, não é 3 não. Atos 4, 5 a 8. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre. Ó, sumo sacerdote só pode ter um. Aí já tem o sogro e o genro, Anás e Caifás. E todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em que nome, de quem vocês estão fazendo isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é nesse nome, que este homem está curado perante vós. Vamos ver então. Olha o verso 9. Somos interrogados a propósito de que benefício, né? Qual é o benefício feito a esse homem? Agora no verso 11. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Sobre quem está sendo construída a igreja? Sobre a pedra angular. Olha aqui na tela aqui a pedra angular, ó. A pedra angular segura as outras. Se eu tirar essa pedra aqui, desaba tudo. Olha ela aqui de novo. Se eu tirar essa pedra, cai o resto. Essa pedra segura toda a estrutura. A pedra angular aqui. Então, é Jesus que é a pedra. E qual que é o trocadilho na palavra pedra? Cabeça. Líder. Sustentáculo. Chefe. A Bíblia diz que Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. É o sustentáculo. O que Pedro está falando? Esse Jesus
ele é pedra rejeitada por vós, mas ele é a pedra angular. Então, quando um católico vier falar para você que Pedro é a pedra, o próprio Pedro está falando que Jesus é a pedra. O próprio Pedro está na Bíblia Católica. Ele é a pedra. Agora, o verso 12 é o mais impactante para você falar para um católico na Bíblia Católica. E não há, presta atenção, salvação em nenhum outro. Quem está falando isso é Pedro. Em nenhum outro nome há salvação, porque nem em cima no céu, nem embaixo da terra, existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando um católico falar, pede à mãe que o filho atende, obedece seu Papa aí. Você diz que Pedro é Papa? Olha o que o Papa está falando. Que não tem outro nome, nem Judas Tadeu, nem São João, nem Aparecida, nem Piedade, nem Conceição, nem Maria, que você pode ser salvo. Somente o nome de Jesus, somente a pedra angular. A palavra papa é papai. E a Bíblia diz que a ninguém você pode chamar de pai, a não ser seu pai biológico e Deus, mais ninguém. Outra coisa, ele se diz que é o pontífice. Ele é a pedra angular, o Papa, é a ponte de ligação entre os homens e Deus. Mentira de novo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abre comigo Colossenses, vamos ver quem é o cabeça. Colossenses capítulo 1. Quem é a pedra angular, o cabeça? Colossenses capítulo 1, deixa eu pegar o versículo, verso 18. Colossenses 1, 18. Lembrando que a palavra cabeça é pedra, é rocha. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Agora vamos ver o que Pedro diz na epístola dele. Abre comigo 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele, Jesus, tá? A pedra que vive, aí a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Você sabia que você também é um Pedro, uma pedrinha, aí e vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para serdes sacerdócio santo. A igreja, ela é edificada sobre a pedra angular, Cristo, não é Pedro. Os 12 apóstolos são 12 colunas da igreja. E as 12 tribos são as 12 portas da igreja. Abre comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Verso 10. Apocalipse, capítulo 21, verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E agora, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos,
Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então os apóstolos são colunas. E você é uma pedra, um tijolo, ó. É uma pedra viva desse santuário. E o seu chamado é ser cabeça. O marido é ser o cabeça da mulher. O que é isso? É o saco de pancada, é o sustentáculo, é o que vai prover toda a necessidade dela, o marido. Como Cristo deu a vida pela igreja, se preciso for, o marido tem que dar a vida pela esposa. O cabeça numa empresa é o servo de todos. O maior no reino de Deus é o que serve. Abre comigo 2 Samuel 22, verso 2. E disse, olha o cântico de Davi, E disse, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. Desde lá de trás, que Cristo é chamado da rocha, cabeça. Olha o verso 47 do cântico de Davi. Vive o Senhor, 2 Samuel 22, 47. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Aí, ó. Então Pedro nunca foi rocha de salvação. Cristo é a rocha. Abre comigo Isaías. Isaías 26. Isaías 26, verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quem é a rocha eterna? O Senhor nosso Deus, Jesus. Vamos continuar. Então, no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Está escrito, ó. Porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a palavra Salvador tem origem no hebraico. Deus é a salvação. Isso é Jesus, tá? Hebraico. Redentor vem do grego. Messias ou Mashiach, hebraico. Cordeiro de Deus vem do grego. Então, nós fomos salvos através do nome de Jesus. Por isso que eu repito, não é um nome para nem brincar de contar piada, nem de brincadeira. Se deve contar piada com o nome de Jesus. Abre comigo Romanos capítulo 10, verso 9. Abre lá. Para uma pessoa ser salva, é quando ela confessa o nome de quem? De Jesus. E quando ela crê no seu coração, mas ela tem que confessar. Romanos capítulo 10, verso 9 a 13. Se, há um se aí, ó. Um se é condicional, se você fizer. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó, o que é invocar? É só falar?
é invocar crendo no coração. Essa pessoa, ela é o quê? Salva. Lembrando que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando eu escuto a palavra, creio no coração e confesso, eu estou salvo. Abre comigo Deuteronômio 30, 14. Deuteronômio capítulo 30, verso 14. Pois esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Você está vendo de onde o apóstolo Paulo tira essas passagens? Aí, ó, a palavra, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que você a obedeça. Vamos continuar então. Abre comigo Atos capítulo 4, verso 13. Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Outra coisa que eu quero falar do nome. Há uma superstição no nosso meio, que o diabo não fala o nome de Jesus. Eu creio que você já deve ter ouvido isso. Mentira, tá? Tá cheio de pastor, cheio de capeta no púlpito. O que mais tem falando o nome de Jesus? Eu vou te provar que o diabo fala o nome de Jesus. O gadareno, quando ele foi, Jesus foi até ele. Sabe o que ele fala? Jesus, filho do Deus Altíssimo, você veio antes da hora para nos afligir? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Vamos ver aqui agora em Atos. Abre aí, Atos, capítulo 19. Eu vou te falar o que o diabo não fala. O nome de Jesus ele fala. Atos 19. Verso 15, 13. Atos 19, 13. Antes de Jesus vir, eles expulsavam demônio pelo nome de Deus. Mas depois que ele veio e morreu, se não for no nome dele, não tem jeito. Olha aqui, ó. E alguns judeus exorcistas ambulantes. Tinham então um exorcista ambulante. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Era filho de um sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu. Olha o que o espírito... Aqui está falando que é o demônio. Conheço a Jesus. Aí, ó. O demônio está falando, conheço a Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Está aí, ó. Não vai nessa onda, não. O que o diabo não fala, hein? Você sabe o que ele não fala? Que Jesus morreu na cruz como homem e venceu ele. Isso ele não fala. Fala, confessa aí com a sua boca que Jesus naquela cruz morreu como homem e pagou o meu pecado. Ele não fala. Não fala. Isso é o que João está falando, que o demônio não fala. Abre aí comigo. 1 João. O demônio vai colocar Jesus como Deus na cruz. Presta atenção. Divino.
Porque se foi um Deus que morreu na cruz, então o pecado não foi tirado. Porque por um homem o pecado entrou e por um homem o pecado saiu. Se eu acredito em menino Jesus de praga, um bebê Deus, eu estou caçoando de Deus e menosprezando o que ele fez na cruz como homem, destituiu da sua glória e venceu na cruz. Então o diabo não tem medo de espírita, não. Porque para o espírita, Jesus é um espírito de luz. O diabo não tem medo de católico, não. Porque para católico e para muitos cristãos fajutos, Jesus é o Deus, homem. Ou o Deus que era 100% Deus e 100% homem. Mentira! Aqui na Terra foi 100% homem. Podia invocar a divindade dele a qualquer hora, mas não fez. Morreu, venceu como homem. E o diabo detesta ouvir isso. Abre aí 1 João, capítulo 2. Deixa eu ver. Não é 2 não, pera aí. 1 João, capítulo 4, verso 1. 1 João 4, 1. Uma coisa que o demônio não fala. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Como é que eu vou saber que o que está falando lá no médium aí? Está psicografando. Isso é de Deus. É mesmo? Então você repete comigo isso aqui, ó. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio como homem, aí ó, é de Deus. Todo espírito que confessa, ele morreu como homem, ele venceu como homem, é espírito de quem? De Deus. E o espírito que diz, ele venceu como Deus, não é de Deus. E o espírito que diz que você tem que aperfeiçoar para ficar igual iluminado, não é de Deus. Cristo, Jesus, homem. Testemunho que você tem que dar em tempo oportuno. Deixa eu achar essa passagem aqui. Vou achar aqui. Um minutinho. Cristo, Jesus. Isso é Paulo ensinando, tá? Aqui, ó. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Então, se um demônio manifestar para você, tentar te enrolar, falar que é de Deus, você manda ele confessar isso. Porque há um só Deus. Quem é o só Deus? O Deus de Israel, o Pai. E um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Está escrito, ó. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então o espírito que não procede de Deus, ele não vai falar isso. Ele não vai falar Cristo, Jesus, homem. Porque se ele fala, ele está reconhecendo que ele foi derrotado naquela cruz por um homem. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 15. Abre aí. 1 Coríntios capítulo 15. O que você mais escuta no meio evangélico? 100% Deus e 100% homem.
A minha conexão caiu aqui. Minha internet foi pra roça. Tá todo mundo me ouvindo aí? Como é que é? Eu tô tentando voltar aqui. Caiu. A internet caiu. Mas o nosso tempo também tem 2 minutos. Então, a internet caiu, mas já tá acabando também. Eu vou pedir oração pros irmãos, que eu vou fazer uma cirurgia quinta-feira que vem. Quarta-feira que vem nós temos nossa aula normal, tá? Estão ouvindo aí? Na outra quinta, dia 11. Isso. Na quarta, eu vou dar aula normal quarta que vem. Então, aí ora pra nós aí. A minha conexão não voltou, caiu a internet na rua. Tá bom? Tá bom. Tá jóia. Ora aí pra nós. Obrigado, viu? Deus abençoa. Tchau. Tá, eu vou baixar, eu vou colocar a aula agora naquele programa e vou mandar o link, porque o que eu gravo aqui fica pesadaço. Eu não sei converter, não. Mas se você quiser baixar depois do YouTube, guardar, tem jeito, tá? Um abraço, obrigado, viu? Agora é 7h29. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Turma, graças